tudo de bom para você? Estamos chegando com o nosso Expediente Futebol aqui direto da Rússia, no dia em que a fase de oitavas de final da Copa terminou. Estão definidos aí os classificados para as quartas de final. Todos os 4 jogos já são conhecidos, 2 na sexta, um deles o Brasil contra a Bélgica e também 2 no sábado. Tudo isso você vai ter agora aqui no nosso Expediente Futebol, que está entrando no ar com um timaço. Você tá aí na hashtag Joga Que Sabe, participa com a gente e deixa eu cumprimentar meu time aqui, ó, só tem fera. Toca aqui, Luciano Johnny. Calheiros, grande Tudo Calheiros, bem? animal! Saudade, João! Grande Edmundo, seja bem-vindo ao Expediente. Alô, Rodrigo Bueno! Ismi! Grande Rodrigo e o PVC, Paulo Vinícius Coelho, show de bola, muito bom ter os amigos aqui para mais um Expediente Futebol, Expediente Rússia. Vamos com tudo, mas não para por aqui não, ó. Tem uma turma boa que vai aparecer no telão aqui do Expediente. Para tudo! Olha aí, Elano, Zinho e o doutor Marco Aurélio Cunha. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Então, para começar, vamos falar para o principal assunto, né? Seleção brasileira, boas notícias. E o Leandro Quesada está chegando com as informações do Brasil. Vai aparecer no telão do EF. Tudo bem, Quesada? Tudo bem, João? Grande abraço a você, aos amigos do Expediente Futebol. João, a seleção voltou aqui a Sochi, temperatura mais amena do que aquele calorzão de Samara que bateu nos 35 graus, com muito calor, muito sol, durante a partida entre Brasil e México com a classificação da seleção brasileira. Temperatura mais amena aqui na Riviera Russa, seleção fica mais 2 dias e já na quinta-feira pela manhã, madrugada ainda do Brasil, vai seguir para Kazan, onde enfrenta a seleção da Bélgica. E voltou a treinar hoje com uma belíssima informação. Douglas Costa, recuperado de uma fisgada na coxa, naquele jogo contra a Costa Rica, entrou muito bem, por sinal, poderia até ter sido titular no jogo contra a Sérvia, mas só agora o atacante da Juventus de Turim se recupera para jogar a próxima partida. A tendência é que ele fique no banco de reservas. A alteração prevista é Fernandinho na vaga de Casimiro, que está suspenso, e o Tite com um dilema. Volta com o Marcelo à lateral esquerda, que o técnico Tite vai tirar nas próximas horas. O fato é que o Brasil tem a melhor defesa, apenas 1 gol sofrido, e vai encarar o melhor ataque da competição até aqui. Com 12 gols, a Bélgica vai fazendo um grande sucesso no sistema ofensivo. Bom, vamos esperar. Brasil e Bélgica, jogo que vale vaga para a próxima etapa da Copa do Mundo. Quem passar chega às semifinais do Mundial. Valeu, João. Um abraço para você e para os amigos do Expediente. Muito bacana. Muito obrigado, Leandro Quesada, com a gente aqui no Expediente. Meus amigos, quem diria, hein? O Tite em dúvida em relação ao Marcelo. Ele tem esse dilema. E aí? Volta ou não volta com o Marcelo? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Expediente Futebol. Edmundo, volta ou não volta? Boa noite, João. Boa noite, amigo. Boa noite ao pessoal de casa, meus amigos aí no Brasil. Olha, eu não voltaria não, João. É mesmo? Não, eu não vou discutir a qualidade de um e de outro. Eu acho que o Marcelo é um dos maiores jogadores do mundo. Imagina da lateral esquerda. Mas o Felipe Luiz entrou e entrou bem. Isso não é um campeonato de 38 rodadas que você se preocupa com o resto da temporada e aí você tira o cara agora, depois, quando você precisar contar com o cara, você pode perdê-lo. O futebol é momento, e no momento o Felipe Luiz tem jogado até melhor do que o Marcelo. Pode ser que o Marcelo volte e arrebente com o jogo contra a Bélgica. Pode acontecer. Mas pode acontecer também dele não estar nas suas plenas condições físicas e atrapalhar, sei lá, nas costas dele, uma invertida da Bélgica e o gol sai por ali, sei lá. Aí é um risco grande para o Tite tomar essa decisão. Agora, aquilo ali vai dar o norte a ele. O dia a dia, o treinamento, vai mostrar para ele se o Marcelo está em plenas condições, e em plenas condições ele é mais jogador que o Felipe. Rapaz, quem diria, hein? Quem diria? Vamos trazer você para esse papo. Vem com a gente aqui. Enquete. Você quer o Marcelo ou o Felipe Luiz como titular do Brasil no jogo contra a Bélgica na próxima sexta-feira? PVC, e aí? Mantém o Felipe ou traz de volta o Marcelo? Bem-vindo ao Expediente.
É um dilema, mas eu acho que vai voltar o Marcelo. Vai. O Tite tem essa posição diferente de outras. Teve um jogo, quando o Marcelo voltou de lesão, que ele chamou os dois, como ele fez com o Danilo no jogo passado, juntou os dois para dizer, ó, a disputa é muito grande, muito leal, mas o Marcelo está na frente. É muito empatado, de fato, mas eu tenho a impressão que ele vai voltar com o Marcelo. Que ele vai fazer o time com o Fernandinho, com o Marcelo e com o Gabriel Jesus. Para Rodrigo Bueno, quem imaginaria que a gente estaria nessa altura da Copa falando sobre essa possibilidade, hein? Está criada a dúvida, Rodrigo Bueno. E para você, qual é o caminho? Olha, pra mim, o Marcelo, 80% joga Marcelo. Tava a dúvida se ele tava 60%, aí, né, então põe o Felipe Luiz. Pra mim, se ele chega a 80%, eu coloco o Marcelo. Só que ele tem um problemão. Qual é o pepino, um abacaxi, eu não sei. Porque o Marcelo é o tipo de jogador que você não substitui. Se o Neymar tá jogando mal, você troca o Neymar? Não. Não, porque o cara é bom, você sabe. O Marcelo, pelo nome que ele tem, ele é praticamente quase que o segundo craque ali, né? Sim. O rótulo de melhor do mundo. Então, se você começa com o Marcelo e ele não tá jogando bem, se ele sofreu uma lesão como ele sofreu, se ele sentiu um problema, aí sim, sai o Marcelo, entra o Felipe Luiz, ninguém vai reclamar, ninguém vai contestar. Agora, se o Marcelo tá em campo e tá jogando mal, a Bélgica tem um tridente ofensivo poderoso, acabamos de ver, melhor ataque. O Mertens vai jogar ali. E o Mertens foi substituído, o Mertens não jogou bem, né, na partida contra o Japão, que foi toda movimentada, agitada e tal, o Mertens foi substituído, não estava bem. Mas, em tese, é um jogador que pode dar trabalho ali pro lateral esquerdo. Aí o Marcelo tá tomando não vou falar um baile, né? Mas tá tendo problemas, dificuldades. E não tá bem, sei lá, 80%. O Tite, eu acho que ele não tiraria o Marcelo por deficiência, por questão técnica. Ele não faria, acho que ele não teria coragem de fazer isso. Então, talvez entrar com o Felipe Luiz seja uma segurança maior pro Tite nesse momento. Ainda mais pensando no adversário, que é poderoso e joga bem pelas beiradas. Rapaz, e aí, Calheiros? Qual o seu caminho nessa situação, Luciano Calheiros? João, numa eventual troca, numa nova troca na lateral, aí eu pergunto, por qual motivo você tiraria hoje o Felipe Luiz do time? Pois é. A única resposta seria, porque o Marcelo é mais jogador que o Felipe Luiz. Mas aí eu pergunto, ele foi mais jogador que o Felipe Luiz nos 2 jogos que ele fez inteiro na fase de grupo? Não. O Felipe Luiz entrou e tomou conta do espaço. Senão a gente não estaria discutindo aqui uma possibilidade de disputa de posição com aquele que a gente considera o melhor jogador do mundo na lateral esquerda. Sim. Ou seja, para isso estar acontecendo é porque o cara entrou e jogou demais. E foi o caso do Felipe Luiz. Ele jogou demais contra a Sérvia, ele jogou demais contra o México. Ele deu consistência ao sistema defensivo, ele protegeu o lado esquerdo, ele desafogou o lado esquerdo, o Felipe Coutinho, Neymar jogaram mais à vontade por ali. Eu manteria o Felipe Luiz. Agora a gente tem que confiar no que o Tite está pensando para esse jogo. Porque são 2 características diferentes, são 2 propostas diferentes de jogo. Marcelo ou Felipe Luiz. Se a tendência dele é forçar jogo pelo lado esquerdo, joga o Marcelo, vamos confiar no nosso técnico, que está brilhante nessa Copa do Mundo. Agora, se a ideia dele é proteger, como vocês lembraram aí, que o Mertens vai jogar por ali, a Bélgica tem um lado direito forte, ofensivo, não mexe não, deixa o Felipe Luiz que ele deu conta do recado. Mas o pior é que eu acho que para o jogo com a Bélgica, pela qualidade da Bélgica, o Felipe Luiz vai encaixar direitinho como vem encaixando. Tetrazinho, prazer tê-lo aqui no Expediente Futebol. A galera tá respondendo a nossa enquete. E aí, Marcelo ou Felipe Luiz contra a Bélgica? E a sua opinião? Tudo bem, Zinho? Tudo bom, João? Boa noite para você, para os amigos aí na bancada. Boa tarde aqui para os meus amigos aqui no Rio, o amigo ligado no Fox Sport. Olha, como as coisas mudam, né? É incrível. Eu lembro que na convocação tinha dúvida, era Felipe Luiz ou Alexandro, né? Exato. Será? O Felipe Luiz recuperou? Agora o Felipe Luiz, aí a gente tinha enquete para ver se ele continua como titular. O futebol brasileiro é maravilhoso, porque tem muito talento. E que bom que o Tite tem essa possibilidade, né? Ele tem hoje todos os jogadores à sua disposição. A seleção vive um momento muito bom e todo mundo em condições de jogar. Eu tô aí assim, se o Marcelo, como o Edmundo falou, os treinamentos vão dizer como é que ele tá, até para essa porcentagem que o Rodrigo Bueno falou. Eu colocaria ele se ele estivesse 100%, 80% não.
100%, inteirinho, respondeu a tudo nos treinamentos, tá com confiança, ele é o titular para mim. E pra você, Elano? Qual a sua opinião, Elano? A minha opinião é, eu também, se o Marcelo tiver 100%, eu acho que o Tite não vai mexer, não. Esse é o que eu acho ao longo do tempo do trabalho que o Tite vem fazendo, né? Mas, assim, não podemos também desmerecer o que o Filipe Luís vem fazendo. Porque é um cara que tem uma experiência europeia, principalmente de marcação, principalmente no clube que ele joga, ele tem adaptado e adequado essa situação num poder muito forte. Mas eu acho que para esse jogo, assim, eu acho que o Tite não vai mexer, não. Eu acho que o Marcelo volta e se ele estiver bem, ele pode nos ajudar bastante. Eu acho que ele não vai mexer, não, nesse momento. Pois é, o Marcelo é um craque. Doutor Marco Aurélio Cunha, Marcelo ou Filipe Luís para enfrentar a Bélgica de início, hein? É, dilema, né? Difícil, né? Eu acho que o Filipe Luís faz melhor a cobertura por dentro, a marcação. Ele fez 2 partidas excepcionais, entrando sem aquecimento, voltando de cirurgia, dando muita consistência defensiva. Agora é o jogo contra a Bélgica, que é um time que joga com alegria, joga com meio campo bom. Pode ser que pelo encaixe do jogo caiba o talento do Marcelo. Uma seleção mais pragmática, como foi a do México, mais velocista, como foi a do México, talvez coubesse melhor o Filipe Luís. Eu vou lembrar de uma situação que os mais velhos talvez lembrem, acho que eu sou o mais velho aqui. Em 70, o titular absoluto da seleção era Everaldo, era o Marco Antônio do Fluminense. Jovem, jogando muito, passando, um lateral que atacava, que tinha um poder ofensivo muito grande, um excelente lateral. Por qualquer razão, não lembro se foi contusão, entrou o Everaldo. Mais defensivo, mais preso, jogou até o fim. Foi titular até o tricampeonato, Everaldo, no lugar do prometido Marco Antônio. Então, a história se repete muito no futebol, por isso que é gostoso ter vivido isso. Eu acho que o Filipe Luís faz por merecer ser titular. E o Marcelo, pelo seu talento, obviamente a gente fica pensando se seria justo que ele voltasse ao time. Talvez o Tite saiba muito melhor do que a gente essa resposta. Eu costumo dizer uma frase que a gente tem muita certeza do que não sabe. O Everaldo entrou. O que se conta é que os cardeais da seleção, líderes, né? Gerson, Pelé, decidiram que o Marco Antônio não estava pronto para jogar. Estava Deslumbrado. um pouco em cima do sol. Eu tenho uma outra lembrança, já que o Marco Aurélio foi para os Estados Unidos. E aí foi jogar o branco, que algumas pessoas tinham uma certa dúvida, não sei se na condição física. E a Holanda também tinha ponto forte pela beirada de campo, tinha o Overmars. Muita gente achou que o Overmars ia deitar em cima do branco. E quem acabou resolvendo aquele jogo no final? O branco. Foi o branco, Em né? cima do Overmars, cavou a falta. Leonardo ganhou a vaga do Branco. O Branco era titular nas eliminatórias, teve uma lesão. Se Na recuperou coluna, na se eu não me Copa do engano, Mundo. né? Exatamente. Foi na coluna, Agora, né? João, Foi na coluna. o que a gente falou bastante aqui nos primeiros jogos da seleção brasileira, lá contra a Suíça e contra a Costa Rica? O Brasil precisa de um jogador no banco para mudar o jogo. O Marcelo não pode ser esse cara contra a Bélgica? Pode. Ser uma opção para a bola, para o jogo em andamento? Pode ser também. E você mantendo o Filipe Luís? Pode. Você acha que isso não mexe também com o emocional, com o psicológico da Bélgica, sabendo que tem um cara do nível do Marcelo ali no banco, que a qualquer momento pode entrar e modificar o lado esquerdo da seleção brasileira? Eu acho que a gente tem que analisar também por aí. Agora, eu não vejo nesse momento nada que justifique a saída do Filipe Luís do time. Nem a qualidade do Marcelo. Pois não. Não provou nessa Copa ainda. Pois não, Edmundo? Lá em Samara, a gente estava numa posição privilegiada, né? Para assistir o jogo. E foi muito nítido, assim, na volta do segundo tempo, o posicionamento do William. Saindo daquela linha de 3 atacantes e vindo compor numa linha de 4. Saindo do 4-1-4-1, que o Tite jogou muitas vezes, para um 4-4-2, dando mais liberdade ao Neymar e ao Gabriel Jesus. E com isso também o William teve mais liberdade. E aí se encaixa nisso que a gente está falando e propondo aqui, que o Marcelo pode entrar nessa segunda linha. Porque se o lado direito é o forte dele, eu acho que, assim, pelo que eu vi ontem contra o Japão, e torci muito para que o Japão vencesse, eles mostraram deficiência no sistema defensivo, mas mostraram muita força ofensiva. Então requer um pouco de cuidado lá atrás. O Brasil tem que tomar cuidado,
Porque, ao contrário dos outros jogos, a Bélgica tem um poder de fogo muito grande. Sim. O México não tem, com todo respeito aos... É a seleção mais forte que o Brasil vai enfrentar até agora. Mas o poder de fogo ofensivo, lá atrás, são os zagueiros europeus, né? Grandões, com pouca mobilidade e lentos, assim, em termos de velocidade. Mas lá na frente, me impressionou. E assim, calma, né? Porque eles perdiam por 2-0 e foram buscar a virada para 3-2 ainda no tempo normal. Acharam o primeiro gol e aí embalaram. Agora, Edmundo, Zinho e Elano, mais especificamente, o doutor Marco Aurélio Cunha também tem experiência como dirigente. Tudo bem, Felipe Luiz, ok, joga. Vamos supor que o Tite decida isso. Mas a situação de administração do grupo, porque o Marcelo, como o Rodrigo Bueno muito bem disse, é um dos principais jogadores do mundo na atualidade. Ou era titular absoluto e dono da posição na lateral esquerda? Respondo eu primeiro. Então responda, por favor. Se fosse o Elano e o Zinho, aceitavam tranquilamente. Se fosse o Edmundo, ia ficar puto. O Marcelo, ia mesmo, né? Agora, vocês que conhecem o Marcelo, ele é mais pro lado do Elano e do Zinho ou ele é mais pro lado do Edmundo? Felipe Luiz, o cara. Tá no meio termo, tá no meio termo. Ou então pode dar problema, hein? Porque aí ele pode ficar, né? Bruto. E aí? Pra administrar isso? O Edmundo... Edmundo é animal. Edmundo, eu tive o privilégio de jogar com o Edmundo, infelizmente não o privilégio de jogar com o Zinho. Edmundo, até aproveitando a oportunidade, João, desculpa o espaço e agradecer publicamente o Edmundo. O Edmundo foi um cara extremamente importante na minha carreira. Ele vai se lembrar em Jarinu, eu sentado no chão com ele e ele me passando muitas coisas positivas. Queria te agradecer, Edmundo. É a primeira oportunidade que eu tenho de te falar isso. E realmente... eu me comportaria de uma maneira muito tranquila, não teria problema. Agora, com a situação do Felipe Luiz jogando, dificilmente o Marcelo vai voltar. A não ser que o Felipe Luiz tome o seu segundo cartão amarelo e fique fora do próximo jogo. Sim. Porque dificilmente você vai fazer uma mudança de um lateral esquerdo pelo outro para mudar o jogo. Verdade. Agora, principalmente você tendo atacantes, o Douglas Costa voltando, tendo a possibilidade de poder voltar, o Firmino entrando bem. E dificilmente você vai colocar. Eu vejo isso na seleção brasileira, um lateral esquerdo, você fazer essa mudança para mudar o jogo. Mas assim, e ainda bem que tem esses dois atletas, porque são grandiosos e a gente ganha com isso. E tem mais, hein? Daqui a pouco nós vamos falar. Tem um outro cara voltando aí que é o Douglas Costa. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Diga, PVC. Cada caso é um caso, mas você tentando administrar o grupo, ele vai ter que se virar para resolver. Porque, por exemplo, o Casimiro saiu do time. É uma situação até diferente do Marcelo, porque o Marcelo não fez os 2 primeiros jogos bem. A Copa que o Casimiro tá fazendo. O Casimiro saiu por cartão, né? Estupenda. Sai por cartão. É diferente, né, BBC? Sim, é diferente, principalmente não é por causa do cartão, eu acho. É diferente por causa da Copa que o Casimiro tá fazendo. O Fernandinho entra e vai muito bem. Não volta o Casimiro? Volta o Casimiro, mas o Casimiro... Mas não é diferente a situação? PVC, eu acho que nós estamos questionando aqui, pelo menos o meu questionamento, é em relação à condição física do Marcelo. Sim, ele não jogou bem os 2 jogos. Não, e também ele saiu com uma contusão. E a gente está vendo a correria da seleção para lá e para cá, a gente tem acompanhado, sem condições de treinar. A seleção voltou ontem à noite de madrugada para Sochi, hoje fez lá um treino regenerativo, amanhã já vai de novo para Kazan. Então, assim, não é o translado te proíbe de fazer uma preparação adequada para você retomar o condicionamento físico. Eu acho que é mais nisso, jogador por jogador, a gente não discute. Né? O Marcelo é mais jogador. Sim. Mas o Marcelo não estava jogando bem, e aí pode ser por N motivos, pode ser até pelo fato... Com a lesão já, talvez. Pode ser até pelo fato da temporada dele ter sido mais longa, ter ido até a final da Champions League, não ter feito uma preparação adequada, chegou depois da seleção brasileira, pode ser contusão, porque a gente não viu lá nada que fosse assim, no dia do jogo contra a Sérvia, que chamasse a atenção. Ele se machucou naquele lance. Pode ser alguma coisa já antiga. Até porque ninguém se surpreendeu no banco. Também. Mas eu entendo a sua pergunta. Vou rebater a sua pergunta com... Pois não, Rodrigo, por favor. Se você chegar pro Neymar agora, a decisão é do Neymar. A gente falou muito do Messi escalar a seleção da Argentina. Sim. Neymar, tá na tua mão.
Quem joga, Felipe Luiz ou Marcelo? O que ele vai responder? Pra mim é muito fácil a resposta. Felipe Luiz. Não, Marcelo. Marcelo? Ele é parça. O Neymar adora a Vai parceria. passar por isso. Conhecendo o Pega a Tite, imagem, vai acontecer. pega a imagem da lesão do Marcelo. Mas aí a gente Olha que barato. Esquece. Não, em cima de uma coisa que não vai acontecer. Não tem essa possibilidade. Tem. O Marcelo, quando sofreu a lesão, o Neymar correu nele, um pouco preocupado, lógico, até do lado esquerdo, tá mais perto. muito amigos. E aí, como é que é? Aí o Marcelo, olha, tipo, lombar aqui, não sei o quê. O Neymar olhou pro banco, vai, Luiz. Vai, Felipe. Vai, Felipe, Acho que não sei se ele falou Felipe, se ele falou Luiz. Vai, Luiz, fala rapidinho. Vambora, tal. vambora. Então eu acho que sobre a questão do vestiário, especialmente o Neymar, que é estrela da companhia, eu acho que ele prefere. né? Ele gosta mais de jogar Mas desculpa, com mas é uma opinião minha. Com o Tite, Não, mas isso não tem- o Neymar não tem a não chance de exerce acontecer. esse papel na seleção brasileira. Não Joga tem pra esse cá, poder. joga pra cá. Não tem. Não Aí tem outra esse poder. coisa. Você não perguntou pro Tetra. É verdade. não. Mas completa aí, Rodrigo. Vou passar lá pro Zinho, então. Não, Oi, Edmundo. não, vai lá, passa pro Tetra. lá. Fala, Tetra. Fala aí, Tetra. Eu ia falar o seguinte, a discussão é muito boa, né? Mas eu volto naquele assunto. Que bom que o Brasil está com essa discussão, né? 2 bons jogadores. Mas assim, a gente está analisando que o Marcelo não jogou bem a Copa. Eu acho que ele não jogou mal. O problema é que quando a gente olha para o Marcelo, a nossa cobrança e a nossa exigência é muito maior do que é em cima do Felipe Luiz. E é a do Felipe Real Luiz, Madrid. o Felipe Luiz, se ficar ali atrás, marcar, fizer a linha de 4, não errar passe e de vez em quando cruzar uma bola, jogou muito bem. Se o Marcelo fizer isso, não jogou bem. O Marcelo a gente quer ele mais lá na frente, driblando, vem por dentro, chega no fundo, bate no gol. A gente exige mais porque ele tem mais para dar. Então, por isso a minha opinião, que o Marcelo não estava jogando tão mal assim. E a seleção também ainda não estava no seu melhor momento. Estava subindo de produção. Ao momento que a seleção toda cresceu na competição, o futebol do Felipe Luiz, que é sólido, consistente ali, subiu junto, né? O Marcelo, a gente exige ele aparecer e resolver mais lá na frente. É porque ele é craque, Então, acho né? que a gente também podia analisar isso. É porque ele é craque. Agora, uma pergunta para o doutor Marco Aurélio. Eu sei que é difícil, né? É complicado, porque o doutor Marco Aurélio não examinou, não está lá, não sabe. Agora, doutor, com a competente equipe que tem lá cuidando do Marcelo na seleção brasileira, e o prazo será de aproximadamente 1 semana, né? 1 semana que ele teve a lesão para o jogo com a Bélgica. É isso aí. Dá para participar bem de um jogo com esse problema aí que o Marcelo teve, doutor Marco Aurélio? João, claro que dá, claro que dá. É evidente que a exigência do jogo, os movimentos são aleatórios. Mas, clinicamente, ele tem toda a condição de jogar no nível que ele estava jogando. Poderia ter o acaso de ter nova lesão, mas não me parece possível. Eu acho que ele tem toda a condição de jogar da mesma como ele fez antes da Copa. Não vejo problema algum nisso. Ele tem toda a condição clínica, talvez não tanto a física, mas a clínica com certeza. Perfeitamente. Então é isso. É interessante realmente, né? Porque a maioria, antes da convocação para a Copa do Mundo, até pela temporada que o Alexandro fez, e o Felipe Luiz veio de uma fratura, né? E se recuperou muito rapidamente, está aí jogando muito bem, mas a maioria achava que o Alexandro, lateral da Juventus, deveria ir para a Copa, como o Zinho lembrou muito bem, né? E aí o Felipe veio e, de repente, por um problema no Marcelo, entrou... E tá aí, jogando bolão. Então pode ter um aspecto, pode contar, não sei se vai contar. A bola aérea, né? O Marcelo é menorzinho do que o Felipe Luiz. E, pelo menos contra o Japão, os japoneses são pequenininhos, a Bélgica usou bastante, usou e abusou da bola aérea. É até dizer, a Bélgica não achou o primeiro gol, não. Não, A né? Bélgica forçou o jogo pelo alto. A Bélgica tocou 2 pontas baixos, o Ferreira Carrasco, que é um ala, e o Mertens, que é um ponta, por Fellaini e Chadli, e começou a levantar a bola Foi na uma área. estratégia, né? E aí conseguiu os 2 gols de cabeça e depois o contra-ataque. É verdade. Mas isso pode acontecer contra o Brasil, Pode né? acontecer. Isso pode fazer diferença na escolha. Porque agora também, o outro lado ninguém é unânime, né? O Fagner... O Fagner tem que ficar. Absoluto. E ele é pequenininho, até tem jogado uma Copa Brilhante, né? espetacular. Ele vai pegar o Asa, que em tese é mais complicado do que o Mertens, né? Só uma coisa, o Marcelo foi perguntado sobre a condição dele
você estava à disposição, não sei o que. Ele falou, estava à disposição, podia jogar, foi uma opção, assim... Ele tentou driblar uma saia justa sobre isso, mas ele falou, tô à disposição. Assim como na final de 98, uma decisão difícil que teve o Zagallo, o Ronaldo chega no vestiário, tá à disposição? Tô à disposição, tô bem. O Marcelo tá mais ou menos Ronaldo no final de 98. Aí vai discutir, tinha que escalar o Ronaldo se ele tava 100%, não sei o quê... mas chega lá o cara que em tese é o melhor, é o melhor do mundo naquela época, tô à disposição. Não, mas o Zagallo, peraí, mas o Zagallo em 98 teve quantas horas para tomar essa decisão? Teve poucos minutos, acho. Tem 3 dias. Tem dias. O Tite treinou hoje, fez a recuperação física, amanhã ele vai treinar mais forte, ele só vai viajar para casa, a seleção só viaja na quinta-feira. Ou seja, amanhã ele vai ter todas as possibilidades para tirar essa dúvida. Como o Edmundo disse aqui, o treino vai dizer... Amanhã depois do treino. Não é quinta-feira? Acho que é amanhã depois do treino. É quinta-feira de manhã, hein? Então, mas o fato é que a gente quinta e viaja na quinta, chega, almoça e treina no estádio. Aquele que é o melhor lateral esquerdo do mundo está dizendo, estou à disposição, estou pronto. Na coletiva pré-jogo contra o México, o Tite falou sobre isso. O Tite disse que chamou o Danilo para falar para ele por que ia ficar o Fagner e chamou o Marcelo e disse, Marcelo, você vai ficar no banco, porque ele deixou claro que o Marcelo tinha condição de 60 minutos. O que ele deu a entender na entrevista coletiva, falando sobre isso publicamente, foi que ele não ia queimar uma alteração. Se ele coloca o Marcelo, especialmente com a chance de prorrogação, ele ia ter que substituir com 70 minutos, 65, e ele ia perder uma dúvida. Parece só uma dúvida. Ele explicou pro Marquinhos por que o Thiago Silva virou titular? Deve ter explicado. Que eu já ouvi aqui e ali que não. Que o Marquinhos não teria ficado, pelo menos. Mas olha só, acabou dando certo que a mexa eu já participei de grupos, claro, e o Zinho e o Elano podem me ajudar. O processo natural, ele não precisa ser explicado. Quando o processo é interrompido de forma abrupta, como foi desses 2 casos, é importante você chamar o cara para você continuar tendo harmonia no grupo. E esse grupo, estivemos lá em Samara, estive lá no treino, tem harmonia, tem uma coisa boa, uma coisa positiva. Tá fechado. Não gosto dessa palavra não, João. O grupo tá fechado porque vai ter sempre... Sempre tem uma discordância. Não, tem sempre uma galera que é de uma religião, uma galera nem que é todo do mundo tem samba, afinidade outra com todo galera mundo, do né? sertanejo, enfim. Tem lá as suas tribos. Diferenças. Né? Suas diferenças. Então não acredito nisso não. Mas o Tite, foi meu técnico, o Zinho pode falar, ele sabe fazer muito bem isso, gerenciamento de grupos. Ele não deixa ninguém isolado. Ele faz todo mundo... E na hora do gol, é uma coisa que chama atenção e indica mesmo. Vai todo mundo pra cima, né? Do cara que fez o gol, até o Tite. Então é isso aí, minha gente. O Tite é extremamente competente com a equipe dele, com a comissão técnica. O Marcelo tá aí, é o melhor lateral esquerdo do mundo, mas o Felipe Luiz tá muito bem. E o Brasil tem essas ótimas opções para o jogaço contra a Bélgica, sexta-feira, 15h. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos dizer aqui o resultado da enquete para a galera. Quem deve jogar, Marcelo ou Felipe Luiz? E daqui a pouco, Douglas Costa liberado, tá de volta, pode ficar no banco. E o mundo está criticando o Neymar. Neymar está irritando o planeta bola. Será que as críticas a Neymar são exageradas? Próximos temas aqui do Expediente Futebol. Espere por nós, hein?